Então, quando falar em diversidade, eu costumo dizer diversidades, né? É um tema para mim muito, muito, muito caro, porque eu fiz mestrado e doutorado em diversidade. Então, é algo que eu conheço muito e eu venho acompanhando o mercado, né, como tem andado esse tema pelas empresas. Então, numa leitura assim rápida, né, diversidade está sendo trabalhado pelas empresas grandes, muito ligado à imagem organizacional, e aí entra uma visão mais de vender a empresa como um lugar inclusivo. Só que embaixo desse tapete aí tem muita coisa acontecendo. Como o meu foco são pequenas e médias empresas, aí a leitura de diversidade já dá uma outra riqueza e uma outra conotação. Em geral, pequenas e médias, as pessoas que estão lá, elas estão contratadas também, né, por sua habilidade, competência, às vezes alguma ligação, né, com o diretor, com a diretora, mas já vem apresentando diversidades, né, ou seja, as categorias sociais. E, em geral, pequenas e médias tendem a ser mais inclusivas do que as grandes empresas. Então, fazendo rapidamente uma comparação, as grandes empresas têm processos seletivos, têm muitos candidatos pelos benefícios, pelos salários. Nas médias empresas, aí também entra uma questão de cultura brasileira, né? De achar que quem trabalha em pequena e média profissionalmente não está, digamos, tão estrelado como quem trabalha nas grandes, o que é uma falácia, porque você pode ser excelente profissional, desenvolver suas capacidades numa pequena e média empresa. Então, na pequena e média empresa, a empresa ela é mais dependente das competências dos funcionários. E aí entra uma inclusão, porque, em geral, nas pequenas e médias empresas, as pessoas são aceitas do jeito que elas são, né, pelas idiosincrasias delas. E, só que também, claro, entram as interações humanas. Então, cada pessoa tem seu viés ou vieses, né, em relação à diversidade, que podem aparecer nas tratativas, né, nos relacionamentos, nas formas de promoção, na forma de reconhecimento. Então, falar em diversidade nas pequenas e médias, eu gosto bastante de falar, porque inclusive é uma possibilidade de criar um traço cultural realmente de inclusão. E quando eu falo em inclusão, você está falando de pertencimento, quando você sente que o teu jeito de ser, ele é aceito naquela empresa, você tem voz e você tem escuta. A minha tese de diversidade, a minha tese de doutorado é diversidade, voz e escuta. Então não é só você falar, você também ser escutado. E é realmente ser escutado, não ser ouvido, tipo, tá, ok, tá. Não, é realmente ter uma conversação, um diálogo. E as pequenas e médias empresas, elas não correm o risco, que é muito maior nas grandes empresas, do diversity washing ou do greenwashing, né? Pinkwashing, que é aquelas ações para inglês ver, que é assim, temos ações de diversidade, mas olha mercado, olha como a gente é inclusivo. Nós temos aqui 5 pessoas no board que são negras, aí elas saem bem na foto. Isso não é inclusão, né? Isso é um formalismo, que aí poderia ser washing, né? Então, seja greenwashing, diversity washing e outras coisas mais. Exemplo bastante claro que aconteceu recentemente, bem recentemente, antes dessa gravação, fui tomar um café com a Sueli Marino, que é a minha parceira aí de projetos em empresas, e aí eu perguntei para ela, né? A gente foi tomar café num hotel, e aí eu perguntei quantos negros tem aqui, né, como frequentadores deste restaurante tomando esse café da manhã. Uma pessoa negra como hóspede ou cliente, como a gente era cliente, mas tinham sim outras pessoas negras como empregados. Isso vai evidenciando a própria desigualdade social do Brasil, que é muito forte, desigualdade social e econômica, e é uma foto que é para a gente olhar também, e as pequenas e médias, volto a dizer, elas podem sair na frente nesse tema de inclusão. Então tem sido muito bom trabalhar em pequenas e médias, e eu com essa leitura de diversidade realmente como inclusão, não apenas como ação afirmativa, que também acontece bastante nas grandes empresas, a diversidade como ação afirmativa, que corre um risco sério, inclusive. Nas médias e pequenas empresas, a diversidade e a inclusão, digamos, ela é muito mais presente e aceita. Pode acontecer
claro, em crises, em estresse, mas também acontece em outras situações sociais e nas grandes empresas. Mas nas pequenas e médias eu tenho trabalhado isso e tem sido muito bom, porque em geral é muito mais aceito, né, são aceitas essas diferenças, justamente porque as pequenas e médias são dependentes dos talentos, mais do que as grandes empresas que, em geral, são mais assediadas aí pelos empregados. Então, esse é um tema bem interessante para se trabalhar em pequena e média, inclusive como uma leitura bem organizacional, como vantagem para a organização, né, de ter olhares diferentes sobre o cliente, sobre o produto, sobre o segmento, que, em geral, as diversidades trazem.